O ódio que as pessoas têm, muitas delas, e eu estou falando de uma minoria no Brasil, mas o ódio que as pessoas têm a Israel, ele não é racional. Elas podem ser solidárias dos palestinos, podem criticar Israel, não tem problema. Eu sempre vejo comentários, não pode criticar Israel que é antissemitismo. Não, não é. Critique Israel como você criticaria qualquer outro país. Agora, você falar que Israel não deveria existir, tem gente que escreve assim, não aprenderam nada com o Holocausto. Aí eu pergunto, primeiro, tinha alguma coisa para ser aprendida? Quer dizer, alguém se comportou mal e ficou de castigo para aprender alguma coisa? 2, comparação totalmente incabível que aconteceu no Holocausto e o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense. E as pessoas não têm noção. Falam genocídio, gritam palavras de efeito, né? Genocídio, holocausto, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, tudo é genocídio. A gente enfraquece o que essas coisas realmente significam usando essas palavras para qualquer coisa. Então, você falar que tudo é genocídio, você enfraquece genocídios de verdade. Você falar que Israel faz um genocídio, você enfraquece genocídios. Além de não ser verdade. Israel não comete genocídio. Falar que Gaza é Auschwitz, uma prisão a céu aberto, é mentira. É o território da fronteira de 49. Eles dominavam o território até 67. Eles poderiam ter criado um país ali, não criaram. Por que não criaram? Não sei. Teve propostas depois, não aceitaram as propostas. Hoje o Hamas domina aquele troço já há 15 anos, 16 anos. É culpa de Israel que acontece em Gaza ou é culpa do Hamas? Então, essas palavras, além disso fazer comparações com a política de Israel com os nazistas, o IHRA entende que é antissemitismo por causa do simples fato de que eles estão usando o que o algoz dos judeus fez contra os judeus para falar que os judeus estão se comportando dessa forma. Não judeus, israelenses. E israelenses não são só judeus. Israelenses têm árabes, têm drusos, têm cristãos, têm muçulmanos, inclusive dentro do próprio exército, das próprias forças armadas e da política. Então, não necessariamente das pessoas... As políticas israelenses são políticas judaicas. Isso é errado falar, são políticas israelenses. O país é o estado do povo judeu e democrático, e tem pessoas que não são judias que fazem parte desse mosaico. Então, além de estar errado de falar isso dessa forma, é ofensivo, porque os judeus sofreram 6 milhões de mortos na mão dos nazistas. E todo o conflito árabe-israelense, de todas as guerras, de todos os soldados, de toda a história, de 1860 até agora, matou 110 mil pessoas. Que é o que morreu na Síria em 1 ano. Na Síria. 1 ano. Em guerra civil na Síria. E a gente está falando de 160 anos de conflito. O conflito árabe-israelense, e particularmente o palestino-israelense, é o conflito do Oriente Médio que menos matou gente. De todos os conflitos no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, no Líbano, na Líbia, em todos os lugares que vocês forem, no Iêmen agora. Então tem uma coisa de errado. Se é o que mais chama atenção, o que menos matou, então a equação não está batendo. Eu ouvi você falando que é um conflito não territorial, mas sim conceitual. O que isso significa? Então, é um conflito territorial no sentido de quando os palestinos e os israelenses estão sentando para negociar, existe uma divergência territorial, que na minha opinião é facilmente resolvível. O problema é que depois que isso se resolve, vira uma questão conceitual. Existem problemas conceituais dependendo para quem você pergunta. Então, tem pessoas no Brasil que são contra Israel existir. Isso é um problema conceitual. Não tem como resolver. A não ser que você... Não tem como Israel deixar de existir e você não aceita que Israel exista. Então, não tem solução. É a mesma coisa. Você quer comprar meu carro e eu não quero vender. Não tem solução. Eu não vou vender, você não vai comprar meu carro. Então, você tem que comprar outro carro de outra pessoa. Porque eu não vou vender. Sim. É isso. Não tem como resolver. Não tem uma coisa que funcione, uma conta que funcione... Que faça eu conseguir vender o carro para ela, porque eu não quero vender. Esse é o problema da questão conceitual. Que não é uma questão de território, de fronteira, de negociação. Se fosse isso, eles estariam negociando sobre isso agora. Mas essas negociações já aconteceram e não deram certo. Por N motivos, mas existe uma questão conceitual. Árabes viveram nessa região por muitos e muitos anos, vivem nessa região há muitos anos. E
os povos árabes se expandiram, né? Porque isso nasce na Península Arábica e vai se expandir, onde hoje é a Arábia Saudita, e vai se expandindo por toda a região junto com o Islã, que vai do Marrocos à Indonésia. Tem muçulmanos na Indonésia e tem muçulmanos no Marrocos. Isso é uma distância de milhares de quilômetros entre uma coisa e outra. E essa região foi controlada pelo Islã por muitos e muitos anos, de mais ou menos o surgimento do Islã até a conquista islâmica, até por breves períodos eles não controlaram e depois voltaram a controlar até o fim do Império Otomano em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, há uma sensação do tipo: o Ocidente conquistou o Oriente e trouxe consigo a sua cultura. E isso tem que ser combatido. Porque enquanto o Ocidente estava se matando na Idade Média, em guerras de reis e em nome de Deus, na Europa, o Oriente florescia. A álgebra e todas as invenções que veio dos muçulmanos, no ano 1000, no ano 1200, eles estavam florescendo, a medicina e tudo mais, enquanto aqui estavam se matando em guerras na Idade Média. Aí veio a Revolução da Prensa, aí veio as navegações, aí a Europa saiu da Idade Média para a Idade Moderna, aí veio o Iluminismo, o Renascimento, e o mundo começou a mudar através desses avanços, que por sua vez, parte desses avanços não foram aceitos por outros povos, inclusive a própria Revolução da Prensa, que possibilitou que a ignorância acabasse e que as pessoas normais pudessem ler e escrever e aprender profissões. E essa conquista, essa saída da Idade Média para a Idade Moderna, com as navegações, trouxe muita riqueza para a Europa. Espanha, Portugal, Inglaterra. Consequentemente, eles passaram a dominar o mundo. A Inglaterra dominou o mundo por muitos e muitos anos. E aí veio a Revolução Industrial, e depois veio a Revolução Francesa, depois a Revolução Americana, depois a Francesa, e a gente já está em 1800. Então, no momento que eles começam a chegar no Oriente, os muçulmanos, os árabes, isso está escrito no livro do Mira Goodman, que é um livro muito interessante, que ele fala, eles entendem que esses são os cruzados de 1000 anos antes, querendo conquistar o Oriente e catequizar todo mundo. Então, eles rejeitam isso. E há um sentimento de uma certa humilhação por parte dos orientais, no caso do Oriente Médio, não sejam árabes, sejam muçulmanos ou cristãos, enfim, dos povos locais, porque o Ocidente, através desses poderes ocidentais, são imperialistas, no sentido de criar impérios, aumentar o Império Britânico, o Império Espanhol e por aí vai, no sentido de colônias e expansão dos seus interesses. No momento que, paralelo a isso, os judeus são perseguidos nesses mesmos poderes europeus e fogem nessas mesmas épocas e se juntam com judeus no Levante, no Mediterrâneo, na região de Israel, que hoje é Israel, eles enxergam que esses judeus são representantes desses poderes, quando na verdade eles não são. Eles também estão fugindo deles. Os judeus não são brancos. Os judeus também são orientais, também são. Israel é composto de 65% de judeus dos países árabes. São pessoas morenas, são pessoas com olho castanho escuro, são judeus etíopes, são judeus iraquianos, são judeus iemenitas, não são europeus. E até porque os mesmos judeus europeus, eles vieram para a Europa de algum outro lugar. Eles vieram da Europa da Pérsia há 1000 anos atrás. Eles vieram da Europa do Marrocos há 500 anos atrás, quando a Espanha dominou lá e tinha Inquisição. Ou seja, da Turquia. Então, os judeus europeus também originalmente não são europeus. Eles também foram para lá há 10 gerações, 15 gerações atrás, no fim das contas. Claro que deve ter tido miscigenação aí no meio dessas coisas, mas eu fiz o meu exame, eu sou 10% ou 12% iraquiano e iraniano. Olha a minha cara.